Daí, pessoal, mais uma resolução. Sabendo que a função f de x igual m mais 2, que multiplica x ao quadrado menos 2x menos 5, possui duas raízes reais e distintas, o valor de m deve ser. Bom, então ele me dá uma função, é uma função do segundo grau, observa aqui, ó, x ao quadrado, uma função do segundo grau, e ele indica que essa função do segundo grau tem duas raízes reais e distintas, ou seja, duas raízes reais e diferentes. E aí ele pergunta a partir daí qual o valor de m. Bom, para estabelecer a resolução, eu vou lembrar para ti alguns aspectos teóricos. Então eu vou fazer uma outra lâmina com um embasamento teórico resumido para que o aproveitamento didático dessa questão fique mais interessante, uma consistência de estudo mais interessante aí para a tua trajetória. Deixa eu colocar aqui essa lâmina que tem o resumo. Então, o estudo do discriminante. Discriminante ele é igual a b quadrado menos 4ac. Então, isso aqui é o discriminante representado, né, pela letra delta. Então, muitas vezes o aluno costuma chamar é o delta, calcular o delta. Então, está calculando aí o discriminante da raiz. E se tu observar, essa expressão b quadrado menos 4ac é a expressão que fica justamente dentro da fórmula de Bhaskara, né? X igual menos b mais ou menos, lá na Bhaskara tem b quadrado menos 4ac divide por 2a. Então aqui está o discriminante. Algumas vezes até se observa a Bhaskara, a fórmula de Bhaskara escrita assim, menos b mais ou menos raiz quadrada do discriminante dividido por 2a. Então o discriminante nada mais é do que a expressão b quadrado menos 4ac. Bom, e aí conforme o resultado dessa expressão, desta conta, né, o resultado do discriminante, eu vou ter o tipo de raízes da função do segundo grau. Então fica no resumo assim, ó, se tu calcular o delta, tá, o discriminante, b quadrado menos 4ac, tu calcula o delta, e aí o delta resulta um valor maior que zero, que é o que acontece na maioria das situações de exercício das questões, tu vais ter aí uma função com duas raízes reais e diferentes, ou seja, duas raízes diferentes. Então a gente vai dizer que x1 é diferente de x2. Isso é para o delta maior que zero. Se caso tu resolve aí o discriminante, o delta, e tu não encontra um valor maior que zero, tu encontra um valor igual a zero. Então eu continuo com duas raízes também ainda reais, só que essas raízes são iguais. Então raízes reais e iguais. Então eu tenho aqui que o x1 ele é igual ao x2. É como se eu tivesse uma única raiz. E ainda existe a possibilidade, não é muito comum, mas existe, de que o delta, o discriminante b quadrado menos 4ac, seja um valor menor que zero, seja um valor negativo. Qual é a influência nas raízes? Bom, aí significa que essa função ela não possui raiz real. Então, x1 e x2 não pertencem ao conjunto dos números reais. Ok? Então, são essas três situações. Isso graficamente, como se revela? Bom, nesse meu primeiro gráfico aqui, observa que eu tenho a parábola, né, correspondente à função do segundo grau, cortando o eixo x em dois lugares. Aqui, ó, eu tenho uma raiz aqui e uma raiz aqui. Cada vez que a função toca ou corta o eixo x, ali se verifica uma raiz. Então aqui eu tenho x1 e aqui eu tenho x2. Nota que são lugares diferentes, são raízes diferentes. Portanto, eu tenho aqui delta discriminante maior que zero. Aqui nesse de baixo, a mesma coisa. Eu tenho uma raiz aqui, também negativa, né? Levemente negativa. Aqui uma raiz x1 e aqui uma outra raiz x2. São valores diferentes. A parábola corta o x em dois lugares.
Nota que nesses dois exemplos que eu coloquei na tela, eu tenho uma raiz positiva ou negativa, mas isso não é uma condição necessária. Eu poderia ter alguma coisa assim, ó. E aí aqui eu tenho uma raiz positiva e aqui outra raiz positiva. Duas diferentes, mas as duas positivas, e continua aqui o delta é maior que zero, o delta é positivo. Nesse outro caso, o que está acontecendo? Eu tenho apenas um toque da parábola no eixo x. Então aqui, ó, eu tenho só um toque, é como se fosse só uma raiz. Então se diz que nesse lugar eu tenho x1 igual a x2. São raízes iguais, justamente quando então o discriminante, o delta, for igual a zero, que eu tenho aqui, ó. Delta igual a zero, raízes iguais. Delta maior que zero, raízes diferentes. Aqui também, né, nesse ponto aqui, ó, representa as duas raízes iguais, x1 igual a x2, e da mesma forma, então, delta igual a zero. Então, aqui eu tenho delta maior que zero, esses dois casos, parábola com a concavidade para cima e com a concavidade para baixo, delta igual a zero com a concavidade para cima e com a concavidade para baixo, e aqui eu tenho dois exemplos com a parábola não tocando o eixo x, ou seja, não manifestando aí raiz real. Então, nesse caso, a parábola não chega a encostar no x, então eu não tenho raiz real. Ó, então, não possui raiz real é quando o delta é menor que zero. Então, é isso que eu vou colocar aqui. Nesses dois exemplos, o discriminante ele é menor que zero, ou seja, um valor negativo. Então, esse é o resumo do estudo do discriminante e sua influência no aspecto gráfico em relação às suas raízes. Aí eu volto para a questão. O que diz aqui? Que as raízes são reais e distintas, raízes diferentes. Mais uma vez, observo lá a lâmina anterior. Olha só aqui, ó. Raízes reais e distintas é este caso aqui, ó. Delta maior que zero, raízes diferentes. Então, vindo para cá, delta discriminante tem que ser positivo, delta maior que zero. O delta nós vimos que é b² menos 4ac, b² menos 4 vezes o a vezes o c maior que zero. O b, aí eu vou coletar aqui, ó, o b ele vale menos 2. Então, aqui eu tenho menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a. Aí o a é o valor que multiplica o x ao quadrado. Lembra que a função tem o formato ax ao quadrado mais bx mais c. Então, o a ele antecede o x ao quadrado. Quem antecede o x ao quadrado aqui é m mais 2. Então, 4 vezes m mais 2 e vezes o c. O c é o termo independente, é o número sozinho, que vale aqui menos 5. E isso tem que ser maior que zero para garantir as raízes diferentes. Menos 2 ao quadrado, isso vai dar 4. Aqui eu vou fazer uma situação. Eu tenho menos 4 que multiplica m mais 2, que multiplica menos 5. Então, eu já vou multiplicar esse menos 4 com esse menos 5, vou encontrar 20. E aí vai ficar 20 que multiplica m mais 2. Eu vou fazer em duas etapas aqui, ó, para ficar mais fácil de tu entender. E agora eu tenho 4 mais 20 vezes m pela distributiva, 20m. E 20 vezes 2, 40. Isso maior que zero. Então, eu tenho aqui 20m. 4 mais 40, 44. Na falsa passagem, já trago para cá, ó, menos 44. E aí eu tenho que m tem que ser maior que 44, que menos 44, divide por 20, m tem que ser maior que menos, aí eu vou fazer uma simplificação aqui, né, por 4. 44 por 4 dá 11 e 20 por 4 dá 5. Então, está resultando menos
11 quintos. Então m tem que ser maior que menos 11 quintos. E aí eu observo na alternativa E. Ok? Então era isso. Espero que essa resolução aí contribua nos teus estudos. Fica meu forte abraço. Sempre te agradeço aí pela visita ao canal e até a próxima.